Olá, estamos iniciando o programa Vida Cristã em Debate, o seu programa de debates, entrevistas e reflexões, o programa do dia a dia do cristão. E compondo a bancada de hoje, temos o pastor Fernando, da comunidade Vida na Palavra, o pastor Leandro, da Igreja Tempo de Esperança, e o pastor Ricardo, da comunidade de Casarão de Itatiba. O tema de hoje é o cristão e sofrimento. O cristão pode sofrer, pastor Leandro? Eu queria cumprimentar a todos os pastores, aqueles que nos assistem em casa. Quero começar o programa hoje de forma diferente, mandando um beijo a todos que estão nos assistindo, em especial ao pessoal lá, os irmãos da Igreja Tempo de Esperança, que estão aguardando, a estreia do programa. E sobre esse tema, Júnior, o cristão pode sofrer? Pode, porque é bíblico, está na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. O próprio Senhor Jesus passou por aflições. Nós vemos Davi escrevendo seus salmos nos momentos onde ele estava lidando com angústia, com sofrimento. Então, a resposta a essa pergunta: o cristão pode sofrer. Ok. Pastor Fernando, na sua opinião, o cristão pode sofrer também? Eu quero, em primeiro lugar, também cumprimentar os nossos amigos telespectadores, pastores aqui da bancada, você, Júnior. Bom, de fato, o cristão pode sofrer. Na verdade, nas páginas da Bíblia, nós vemos personagens bíblicos que passaram pela fase do sofrimento. O patriarca Jó foi um testemunho vivo do que é realmente sofrer. A questão é, pode sofrer, mas como? Como sair do sofrimento? Como vencer o sofrimento? Tem um personagem da história que é o nome chamado de João da Cruz. João da Cruz dizia assim, que na vida a gente tem que também estar preparado para a noite escura da alma. Esta é uma realidade. Mas a questão é, além do sofrimento, como a gente pode vencer as mazelas da vida? Como a gente pode vencer este problema que de fato é um fato e que alcança todos os seres humanos? Isto, de fato, a gente precisa entender melhor. E, sem dúvida nenhuma, a Bíblia tem a resposta. Ok. Pastor Ricardo, o cristão pode sofrer? Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Também cumprimento ao Júnior pela iniciativa de podermos ter um programa como esse, na cidade de Itatiba, para poder compartilhar daquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Amém. A Bíblia fala que não somente ele sofre, como o sofrimento faz parte da vida de cada um. Todos nós temos histórias de sofrimento. O sofrimento, ele é, na verdade, necessário. O Jesus, ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, a pergunta é sim, pode sofrer, vai sofrer, e o sofrimento faz parte. A questão é como você lida com isso. Como você se porta diante do sofrimento. O sofrimento não é algo inevitável. Alguns, é lógico que você, por algumas atitudes suas, você vai evitar o sofrimento. Exemplo, se a pessoa não roubar, e se ela for roubar, ou se ela for matar e for presa, ela vai sofrer numa cadeia. E assim por diante. Mas há sofrimentos que você não consegue evitar na sua vida. A questão é como você se porta, como você lida com isso. A resposta que você dá no meio do sofrimento é que vai determinar como que você vai terminar e vai sair dessa situação. Ok. O pastor Leandro, tem muitos cristãos que não aceitam o sofrimento, Ele acha que está em pecado, ele acha que ele está pagando algo de errado que fez. O que você pode falar para essas pessoas? Como o pastor Ricardo disse, nós precisamos entender que há vários tipos de sofrimento. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Precisamos entender que temos as consequências dos nossos atos. Podemos sofrer pelo pecado, podemos sofrer até mesmo por uma prova que Deus coloca diante de nós. Podemos sofrer por causa das consequências deste mundo perdido. Então, nós precisamos aprender a separar as coisas. Quando nós tivermos a maturidade, o discernimento espiritual para aprendermos a separar e enxergar cada coisa, eu tenho certeza que nós vamos conseguir lidar melhor com o sofrimento. Com certeza. E pastor Fernando, o senhor também está na mesma opinião, pastor Leandro? Tem um salmo bíblico, que é o Salmo 84, que ele começa exaltando a magnificência do templo. O cristão
na casa do Pai, adorando ao Senhor, enfim, aquela dedicação contínua à adoração. Só que no prosseguir, os versos posteriores, ele diz assim que o cristão, no caso, o homem, a mulher, deve fazer da sua força o Senhor, ou colocar o Senhor na sua vida, porque ele vai passar pelas dificuldades. Ele diz assim, o qual passando pelo vale de Baca, ou vale árido, como algumas versões. O vale de Baca é o vale do sofrimento, é da aflição, da dor, das perdas, das mazelas, que são coisas que acontecem. Tanto que o salmista está dizendo, o qual ao passar pelo vale. Só que o salmista diz, quando passar, você cava um poço. Quer dizer, você não deve simplesmente se entregar ao sofrimento. Mas cavar o poço, o que significa vencer, passar por cima da aflição. Porque apesar de nós todos concordarmos que o sofrimento faz parte da vida, nós também temos que entender que há um jeito de escapar. E isso está na palavra do Senhor. Ok. Pastor Ricardo. Olha, a Bíblia tem vários relatos a respeito de sofrimento, né, de homens que sofreram, e nós não estamos imunes a isso. A questão é como você encara o sofrimento. O problema é que muita gente ela tem a concepção de que o sofrimento é algo ruim, né? E às vezes não é. Na verdade, é o sofrimento que te leva a uma situação melhor. A Bíblia fala que Deus muitas vezes nos corrige, e aquela correção, ela num tempo ela não é agradável, mas depois ela produz algo benéfico para a nossa vida. Então, encarar somente, né? Porque o problema é que as pessoas elas começam a ter sofrimento, ela começa a querer achar o culpado da história, né? Ah, meu Deus, aonde está o problema? O problema é a minha vida, o problema é isso, o problema é aquilo, e não é bem assim. Ela tem que entender que às vezes o sofrimento é um projeto, um propósito de Deus. Isso aconteceu na vida de Jó e de tantos outros, que Deus, através de um processo de sofrimento, levou a pessoa mais íntima a Deus, levou a pessoa a ter prosperidade, ou seja, o sofrimento muitas vezes é um benefício na vida de uma pessoa. É interessante, pastor, que o salmista diz, antes de ser afligido, andava errado. Quer dizer, ele percebeu que a aflição serviu para ele mudar até o seu foco, até a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Então o sofrimento faz parte da vida, assim, até para nos moldar. Amém. Ok. Pastor Leandro, o que podemos aprender com o sofrimento, sim, até que o pastor Ricardo falou? Mas eu vou pedir para você responder no próximo bloco, ok? Correto, vamos lá. Vamos para nossos comerciais. Até daqui a pouco.